Boa noite, mocinha. Como você foi a primeira a entrar, você vai ganhar uma... Eu vou fazer com você. Tudo bom? Como é que você tá? Então, como prometido, você ganhou uma terapia com florais, tá? A gente vai fazer, entre em contato comigo no direct que a gente marca, a gente combina direitinho como fazer. Oi, Sérgio. Bem-vindo. E aí, Savana, você entra em contato comigo, tá? Pelo direct que a gente combina. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Colocar uma musiquinha pra gente ir entrando aqui no clima. Aliás, eu já estou no clima. Mais alguns minutinhos e aí a gente começa. É bom, né? É uma música xamânica. Ah, eu adoro. Ela é muito boa para relaxar, para tranquilizar. Sim, a calma, ela tem a vibração sonora dela é de acalmia, tranquiliza, calma. Você pode ver que tem músicas que mesmo sendo música clássica ou música, ela deixa você um pouco agitada, né? Não sei se você sente isso. Tem músicas que ela deixa você, quando você escuta você não fica bem. Tem a ver com a questão de vibração mesmo. Você não consegue relaxar. E esse tipo de música, ela é muito utilizada em terapias, meditação também. A gente usa bastante. É justamente para deixar a pessoa já num estado mais receptivo. Começar. Então, o tema de hoje é bem interessante, né? Sabedoria aplicada no dia a dia. Aí a gente fica pensando, que sabedoria é essa? O que significa essa sabedoria? O que ela quer dizer realmente?
E aí a gente começa a entender que são vários fatores que nos levam a colocar essa sabedoria em prática. Essa sabedoria não é o que a gente aprende nos livros, ou é uma sabedoria que ela tem um nível muito mais profundo, ela vem de dentro da alma. A consciência ela já vem de muito tempo acumulando experiências, aprendendo, proporcionando trocas de experiências, né, com outras consciências também. E aí todo esse aprendizado, toda essa troca, todo esse acúmulo, né, de conhecimentos que vem adquirindo em todas essas vidas aí, muitas vezes pode ser não, é aproveitado quando a consciência ela consegue despertar, quando ela consegue entender que ela não é só esse corpo físico, né? Estou partindo aqui do pressuposto que todo mundo aqui entende sobre essa coisa entende sobre a questão da vida, da continuação da vida, né? E aí, quando você para pensar sobre tudo isso, quando você silencia, não para pensar literalmente, mas quando você silencia, você consegue encontrar esse cantinho como se fosse um baú cheio desses conhecimentos aí que você vem acumulando, né? Só que cada conhecimento desse, ele traz uma sabedoria junto. Então, qual é o verdadeiro aprendizado? É você entender que, além de você ler, ou você estudar, ou você ouvir, você interioriza aquilo ali e você põe em prática. Porque sem prática é um conhecimento inócuo, como eu já falei em uma outra live aqui. Então, assim, e aí a gente pergunta, tá, como é que eu vou... Porque, sinceramente, eu vou abrir o jogo aqui com vocês. Teve uma época que, logo no início, né, dessa minha caminhada, eu ficava chateada porque a gente assistia o pessoal falando, né, esse pessoal que já tá aí há muito tempo, tudo, só que ninguém dizia realmente como a gente deveria fazer aquilo ali. É tipo assim, ó, faça isso aqui, tá, medite, sim, e aí, como é que eu vou meditar, né? Então, esse é o papel de quem tá repassando um pouco do que ele aprendeu. É mostrar para a pessoa, não é que eu vou sair pegando pela mão e levando, não, ó, é assim que se faz, né? Então, a meditação, gente, não tem, eu desconheço, sinceramente, eu desconheço algo que seja tão profundo, sabe? Quando você medita de verdade, que é a meditação real, tá? Muitas vezes, muita gente confunde meditação com contemplação, né? Vou ali meditar um pouquinho, né? Vou em tal lugar meditando, vou ficar meditando. Não, a meditação é justamente esse silenciar, principalmente você conseguir ouvir essa voz interna que todos temos. Essa voz interna, a nossa consciência, ela tem ela é sábia, ela tem já tanto conhecimento como ela tem nela, já é intrínseco, já faz parte dela. Nós somos seres, ao que tudo indica, nós somos seres que já somos perfeitos, só que a gente se perdeu no caminho. Então, essa meditação, essas regrinhas, eu vou dar umas ideias aqui pra gente hoje. A meditação, ela faz com que você volte para esse caminho que você se perdeu. Chegou um determinado ponto,
você foi totalmente, né? Desandou, o negócio meio que desandou. Então, existem algumas práticas que você pode colocar no seu dia a dia. Eu indico fazer de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir, tá? Porque esses horários, eles são os melhores, porque durante o dia, né? Durante o dia tem muita coisa, muita informação. Tem que ir trabalhar, tem que pegar o carro, tem que ir não sei aonde, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, pela manhã, ao acordar, você ainda está naquele processo de acalmia, né? Você ainda tá tranquilo, quando tem uma boa noite de sono, claro. Uma noite que te tranquiliza, né? Inclusive tem até essa questão também da noite, durante a noite. Quando você medita à noite, o seu sono... Pessoal, desculpa o barulhinho hoje, sábado, mas vocês já sabem. Então, muitas vezes, quando você dorme bem, né, quando você consegue ter aquele sono que te tranquiliza, que te pacifica, geralmente você já acorda bem, né? Então a meditação, ela vai fazer com que você continue com essa sensação um pouco mais prolongada durante o dia, né? É como se você prolongasse essa sensação de bem-estar, né? E à noite é para relaxar, para dizer para o teu cérebro, vamos começar a dar uma acalmada, dizer para o teu corpo, né? Vamos dar uma acalmada, que agora eu quero relaxar, agora eu quero dormir um pouquinho, preciso desse sono. E aí você deita, depois da meditação. Eu não indico estar deitado, tá? Para quem está iniciando, você fazer meditação deitado não é uma boa ideia. A não ser que seja um caso onde a pessoa não pode ficar sentada de forma alguma. Então, existem posições, né? Sempre que a gente vê imagens de pessoas meditando, são aquelas imagens que a pessoa está sentada em posição de lótus, né? Com as pernas uma em cima da outra e tudo, com a posição das mãos, que se chamam mudras, tá? O mudra são posições que você coloca a tua mão durante a meditação. Isso tem todo um contexto, tá? Não é uma coisa à toa, não. O mudra, ele consegue conectar essa energia, né, superior, essa energia do universo. Através desse mudra, é como você quando vai rezar, você não faz esse gesto aqui, pronto, isso é um mudra, né? E aí, ao deitar o sono vai chegar, com certeza o sono chega. Então o ideal é que você sente. Se não consegue sentar com as pernas, né, uma posicionada em cima da outra e tudo mais, não tem problema, senta numa cadeira. O ideal é que você sente e você, se possível, fica descalço. Entra em contato com a terra, né? Porque não pega a gente a parte plantar. Nós temos um chakra que nos conecta à terra. E aí tem um chakra aqui, que é o chakra coronário. Ele recebe, é como se ele recebesse a energia, como não? Ele é assim, tá? Funciona. Recebe a energia do universo, passa por todo o teu corpo, limpando todos os teus chakras e sai pelos chakras do pé e vai para a terra. Ele entra na terra. A terra, ela tem o poder de transmutar. Ela transmuta essa energia que vai limpando todo esse chakra, né? Então todos esses desalinhos, tudo que temos com os chakras, eles vão para a terra. E aí quando eles voltam com a energia telúrica, que é uma energia forte, é uma energia de força, de vigor, então é esse o movimento, tá? Basicamente é isso. A gente vai ter um dia aqui só para falar sobre isso, tá? Só para falar sobre meditação. Inclusive tinha uma surpresa que eu ia fazer essa semana, ia trazer uma pessoa
mas infelizmente não deu certo. Ficamos de provavelmente essa semana, talvez durante a semana a gente faça uma live extra por aí. Vamos ver, vai depender, porque não depende só de mim, né? Então, e aí, pessoal, o que é que acontece? Quando você, muitas vezes a gente escuta o pessoal dizer, entra em contato com a natureza. É uma outra coisa, uma outra forma de você trazer essa sabedoria, né, para o dia a dia. Entra em contato com a natureza, sabe? Anda com o pé no chão, anda, se possível, né, devido à questão da pandemia, mas se tiver um jardim em casa, pisa na grama, né? Entre em contato com esses elementos. Isso é muito importante também. Então, esse contato com a natureza também significa fazer a sua parte, não poluindo, tendo os cuidados possíveis, né, que se possa ter para evitar de poluir, para evitar de contaminar, ter cuidado, ter muito. Inclusive teve uma live aqui que eu falei, uma questão de algumas pessoas que fazem alguns, tipo assim, eles jogam uma energia pesada, né, que eles são em determinados objetos e queimam, né, e jogam aquela cinza no rio. O ideal não seria isso, tá, gente? Não foi isso que eu quis dizer naquele dia, talvez eu não tenha me expressado bem. Mas o rio é para você, é como se você, quando você toma um banho no rio, por exemplo, ele tem esse poder de purificar. A água tem isso, né? A água purifica. Então, é respeito à natureza também. É você entrar em contato com essa natureza e você se conectar de tal forma que você se funde a essa natureza, né? Você se une, vocês ficam um só. Então, por isso a gente se sente tão bem indo para a montanha, outros indo para o mar, né, para a praia, outros indo para outros lugares. Então, é devido a essa conexão existente, tá? E aí, a gente, um outro ponto também que nós podemos falar aqui, que é a questão da gratidão. Eu sei que já está repetitivo, tem muita gente falando sobre isso e tudo mais, mas é porque realmente é importante. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que esse autoconhecimento, essa gratidão pela vida, gratidão por tudo que nos acontece, por tudo, gratidão por estar enxergando, gratidão por estar caminhando, gratidão por poder existir, né? Tudo isso é motivo para se agradecer. Eu não estou dizendo aqui que não existam momentos onde vai ter tristeza, que a gente não vai estar bem, que a gente vai estar passando por certas dificuldades, né? Mas procurar sempre, como eu sempre digo aqui, procurar ver o lado bom também dessas coisas. Então, agradecer por tudo. Você acorda, faz a tua meditação, agradece, né, pela tua vida, agradece pela vida das pessoas que você ama. E fazendo isso, você começa a perceber, não é que vai ser de imediato, tá? Fiz isso hoje, amanhã eu já tô bem, porque a gente, o ser humano tem muito isso, né? De querer ser tudo para ontem, né? Então, quando é um processo que ele é um pouco mais lento e ele requer certa assiduidade, comprometimento, a gente meio que cansa, não aguento mais fazer isso, não vou fazer. Então, o ideal é que no mínimo você comece a praticar isso, faça no mínimo 21 dias, sabe? Todos os dias, naquele mesmo horário você
se dispõe a fazer esse exercício, tá? No caso, a meditação. Então, todos os dias, durante 21 dias, você faz esse exercício. Por quê? É o tempo que o nosso cérebro começa a processar a nova informação e é como se a gente interiorizasse aquela informação, tá? Então, tem esse tempo de 21 dias. Além dessa questão, de toda essa questão da meditação, da natureza, da gratidão, além de tudo isso, uma das coisas mais gostosas, por exemplo, para mim, tá? Uma das coisas mais gostosas que eu acho é quando eu tô, por exemplo, eu tô muito dentro de casa, né, devido à questão da pandemia. Então, o que é que eu faço? Eu ligo o chuveiro e fico embaixo dele e fico me imaginando dentro, como se eu estivesse numa cachoeira, sabe? Alguma coisa assim. Pronto. É isso, é esse contato com esses elementos. A água, né? A água é perfeito, relaxa, limpa, energeticamente, né? Ela purifica. Para tomar também a água. E todo esse movimento pode observar que é nossa responsabilidade, né? Não é fora, somos nós que decidimos fazer, que resolvemos nos não obrigar. Eu não gosto, quando você faz algo, você se sente obrigado a fazer aquilo ali, não fica legal, não flui como deve. Então faz porque está se sentindo bem. Nos primeiros dias não vai ser, você vai ficar meio, o que é que eu estou fazendo aqui? Sentada, sempre, só pensando aqui na minha respiração, não. Então, sabe, habitue-se a fazer. Isso é uma das coisas assim que me ajudou muito, gente. Até no meu trabalho, era muito difícil o meu trabalho. Você lidar diariamente ali com pessoas que estão no processo, né, de morte, nesse processo da despedida, né, é bem dolorido. Então, a meditação foi que me ajudou. E quando eu tinha o tempo livre, eu até comento na live que eu falei sobre a minha experiência, né, quando eu morei fora do Brasil, havia um parque. Se eu ia para esse parque, eu tirava o sapato, ficava pisando no chão, sabe, sentindo a grama, e aquilo me ajudava. Eu conseguia ter essa conexão e isso me dava calmia, isso me fazia aguentar, não aguentar, não é essa palavra, mas me fazia ficar melhor para poder oferecer o meu melhor para quem estivesse ali precisando. A natureza, ela está sendo muito judiada, então vamos fazer a nossa parte, sabe? Existem coisas que você pode fazer que são mínimos, mas que fazem uma diferença gigantesca. Por exemplo, tem pessoas que tomam água mineral, aquela água engarrafada e tudo, e aquilo vai gerar mais, né, lixo e tudo mais. Então, compra um filtro. Tem filtro de barro que é maravilhoso. Você põe um filtro de barro, tem uma vela. Eu vou até dar essa dica aqui para vocês. Tem uma vela que se chama vela nível 3, tá? E essa vela, ela é maravilhosa. Ela deixa o pH da água, perfeito para consumo. Então, é uma indicação, você pode fazer isso. Não tenho dinheiro para comprar filtro. Não, compra o filtro de barro mesmo. Aí a água sai uma delícia. Então, assim, esse é um exemplo do que é o banho. Vai tomar um banho, não precisa ficar 1 hora com o chuveiro ligado lá, a água indo embora. Sabe? São coisas mínimas, mas que fazem toda a diferença, né? Então, isso é você se conectar com a natureza. Tá? Não é só você passear na praia ou andar na natureza de pés descalços, sentindo até... Não é só isso não, é você cuidar dessa natureza também, porque é a nossa casa, é ela que dá o alimento, o ar que a gente respira. Então é
básico e as pessoas, nem todo mundo tem essa consciência. Então, como falar de equilíbrio, de sabedoria no dia a dia, se você não tem o básico, você não põe em prática? Que é a acalmia, tentar se acalmar ao máximo, tentar entrar em contato com esse seu interior ou com Deus, né? Então, põe essas técnicas em prática. Depois vocês vão me contar aqui o que é que vocês sentiram. Façam esse 21 dias, procurem fazer aquele horário, naquele tal horário, antes de dormir, 5 minutinhos, não precisa de muito, 5, 10 minutinhos que seja, tá? Até porque ficar 40, 50 minutos meditando, o máximo que eu fico são 30 minutos. Às vezes, algumas vezes passa um pouco desse tempo, mas geralmente eu faço 30 minutos, no máximo 40 minutos. Então, com o tempo, vocês vão ver a melhoria que isso vai trazer para vocês. Gente, a nível físico também. É nível físico, não é só nível energético, espiritual. O pessoal tem a mania de misturar as coisas, né? Meditação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com não vou fazer meditação porque isso não é coisa não, a meditação é simplesmente o ato de silenciar e não se deixar dominar pela sua mente. Por quê? Diga aí por que essa mente é tão perigosa que a gente... Porque é simples, ela domina a nossa vida se a gente permitir. A gente começa a reagir às coisas, começa essa coisa muito de ter muitos traumas, de ter muito... Então, quando você é dominado pela mente, você simplesmente não consegue olhar para o outro com mais empatia, você não consegue se sentir mais fazendo parte do mundo, porque a mente ela manipula, né? Você é totalmente manipulado pela mente. A gente está sendo bombardeado o tempo todo por propaganda, por carro de som que passa falando em coisas, alimentos, vendendo alimentos tal, não sei o que. Outra, ligo uma televisão. Eu, por exemplo, faz anos que eu não assisto uma televisão. Então, assim, tem toda uma manipulação por trás disso. Televisão, música, tudo. Então, há que se ter também esse cuidado. Essa sabedoria no dia a dia é isso também. É o que você põe para fora em palavras, é o que você põe para dentro através de ouvir uma música ou assistir um jornal, um telejornal. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar... não, vou ficar totalmente fora desse mundo. Não, você está vivendo nesse mundo, você tem que estar dentro dele. Mas como tem uma frase que eu amo, essa frase: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Não pertença, você não pertence a esse mundo aqui. Esse mundo aqui é só uma passagem. Então, quando você põe isso em prática, tudo isso em prática, você começa a ver como a sua vida vai dar um impulso. Você vai começar a se sentir bem, você vai começar a se sentir útil, você começa a se sentir... É tão bom, gente, quando você começa a pôr em prática, principalmente, por exemplo, essa coisa da natureza, né? Usar produtos reciclados, fazer menos lixo possível. É possível fazer. Então, são coisas mínimas. Vai no supermercado, pega uma bolsa, sabe, de tecido ou daquelas bolsas, e fica usando aquela bolsa. Evita trazer tanta sacola para casa, né? São coisas mínimas, mas que fazem toda a diferença. Então, tudo isso está incluído nessa sabedoria. Essa pandemia que está aí, esse vírus que está aí, esse monte de bactéria que tem por aí, as bactérias dependem, assim, mas falando aqui do vírus, tá? Que é o assunto do momento. Então, a natureza, ela está sofrendo como nunca. Os rios, né? Tudo poluído aí, uma queimada, árvores e mais árvores sendo derrubadas, animais sendo mortos
para uma pessoa colocar uma roupa, usar uma bolsa, tá? Nada contra quem faz, né? Mas eu já tirei isso da minha vida. Eu já não como carne, eu já não uso nada de couro. Então, é mais ou menos por aí. Eu tô dando o meu exemplo, tá? Eu tenho o máximo respeito a todos que ainda estão, que ainda fazem essas coisas que eu já não faço mais. Então, ok, cada um tem a sua consciência, cada um faz o que pode fazer naquele momento, né? Ninguém está errado, ninguém está certo, eu estou certa e os outros estão errados. Não, absolutamente. Cada um faz o que está de acordo consigo, né? Então, essa questão, quando você fala, por exemplo, agora eu vou fazer tudo isso, vou meditar, vou entrar na natureza, vou ficar, né, entrar em contato com a natureza e tudo mais, vou tratar bem todo mundo, vou começar a ficar, as pessoas vão dizer coisas comigo, mas eu vou engolir, né? Tem muita gente que engole literalmente os sapos, e isso não é recomendável, tá? A questão é você não julgar, tá? Não julga. E quando alguém diz algo para você ou faz algo que você não se sente bem, tenta externar isso, mas de uma forma delicada, né? Põe isso para fora, não fica guardando. Quando você guarda muita coisa, né? Geralmente o corpo adoece, tá? Então, eu não estou dizendo aqui para você sair xingando, não é isso. Mas é você olhar para essa pessoa que está ali e se perguntar: o que é que essa situação está me ensinando nesse momento? É você colocar uma outra visão, né? Olhar a vida com outros olhos, aprender a olhar a vida com os olhos mais delicados, com olhos mais de compaixão, de empatia, de sabedoria. E aí, uma das coisas assim mais legais que eu acho é que quando você entra nesse processo todo, você começa a se valorizar, você começa a se tornar seu amigo. É você é o seu próprio amigo. Quando você uma das coisas mais difíceis é você depositar a tua alegria, a tua felicidade, o teu bem-estar na mão do outro, né? Você dá muito poder para outra pessoa. E não é só essa questão de dar o poder, mas é porque você já tem tudo isso. A pessoa que vem, ela só vai acrescentar alguma, né, do conhecimento, da sabedoria dela. É isso, mas você já tem tudo isso também. Então, aproveita todo esse movimento e seja também o seu amigo. Seja principalmente o seu amigo. Não é egoísmo. Porque quando você está bem, quando você se valoriza, quando você se ama, quando você se respeita, automaticamente isso vai sair. É como se você acendesse uma cabaninha, acende uma luz e aí todo o terreno ao entorno fica iluminado. Pronto, é a mesma coisa, tá? Então acende essa luz tua para clarear um pouco a vida de quem está em teu entorno, né? Porque é isso que acontece. Volta para dentro de si. Quando você faz essa viagem de retorno para si mesmo, você começa a entender que a vida, ela não é tão dura. Ela não é tão cruel como a gente vê. Então, é esse movimento, tá? Se achar que é interessante, prova, faz o teste, né? O Valdo Vieira, ele dizia uma coisa que eu sempre gostei, que é: não acredite em nada do que eu digo, tenha as suas próprias experiências.
Simples assim. Então, eu estou aqui falando o que dá certo para mim. Tá bom, eu entrarei em contato sim, Tereza. Eu entro em contato com você hoje. Então, pessoal, e aí o que acontece? Quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a perceber que é mágico, sabe? Você olha assim, você diz, gente, eu não acredito que está acontecendo isso. O universo começa a conspirar a seu favor. Pessoas vêm até você. Não existe coisa para mim, na minha concepção. Essa semana eu escutei uma coisa de uma cliente minha. Ela me disse algo que me tocou profundamente. Então, assim, as pessoas, elas te dão esse retorno de todo esse carinho que você está se dando. Agora, se você não se valoriza, se você não se respeita, se você não é a sua própria amiga, o seu próprio amigo, fica difícil. Porque se você não consegue se dar isso, como é que você vai conseguir passar isso adiante, né? Então, é parar de depositar as nossas alegrias, a nossa felicidade. Eu só vou ser feliz se você estiver na minha vida e se você fizer isso, isso e isso. Fica barganhando, sabe? A gente tem essa mania de barganhar, né? Se você me der tal coisa, eu lhe dou o meu amor. Se você me der... tem uns que chegam até a pronunciar isso, né? Eu te dou isso aqui, mas se você me dá de volta tal coisa. Então, chega dessa coisa, né? Eu só lhe dou algo se é obrigado a me dar de volta. Não é por aí não. Então, assim, tudo isso faz parte de uma sabedoria. Porque você começa a respeitar o outro, você começa a entender que aquele outro que está ali na sua frente também tem as suas decepções, tem os seus medos, os seus traumas que trazem já de muito tempo. Muitas vezes a gente não consegue entender, porque tem gente que me agride, eu sou tão gente boa, e a pessoa fica me agredindo. Sim, olha, observa o que você está dando para você mesmo. Como é que você acorda e se olha no espelho, não aguento mais. O que é que você vai ter da vida, né? Tendo esse tipo de comportamento, tendo esse tipo de atitude. Então, a vida é o que você dá para ela, tá? É o que você entrega, é o que você vibra. Se você vibra nessa sabedoria, se você vibra com essa consciência, porque a consciência está incluso tudo isso, gente. Natureza, a gente faz parte dessa natureza, né? Nós somos tudo isso aqui. Nasceu do pó, pois é. Então, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Existem coisas mínimas que a gente pode fazer, como eu citei aqui a questão da natureza, né? De você contribuir com a natureza, contribuir com as outras pessoas. Não vou dar isso aqui, não, porque senão a pessoa vai ficar viciada, vai ficar dependendo de mim, pedindo o tempo todo. Não, sabe? Se puder, ajude sim. Tô com excesso, tem um monte de roupa ali que eu não estou usando, doe, né? Eu já falei isso aqui, eu já comentei isso aqui outras vezes. Então, quando você começa a perceber que você é o seu melhor amigo, você já não fica tão dependente dos outros. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a liberar as pessoas. Eu deixei as pessoas livres para irem quando quiserem ou para ficarem se quiserem na minha vida. A vida, ela é cíclica. Aqui a pessoa chega, fica um tempinho, depois ela parte, depois ela vai seguir o caminho dela. Não tem que ficar grudado ali, não é assim. Então, é você não se apegar a nada disso. Deixa fluir, deixa livre, libera. Quanto mais você libera, mais a pessoa quer ficar pertinho de você. É bem interessante esse movimento. A não cobrança, não se cobre tanto, não se chicoteie tanto.
né? Comece a entender que você está aprendendo, você tá aqui, está no movimento, mas faz algo para sair também desse ciclo, o tempo todo, ciclo repetitivo. Aqui eu estou bem, depois eu baixo, fico mal. Olha, quando a gente começa, por exemplo, com a questão da meditação e com todo esse processo de autoconhecimento e tudo, gente, é mágico uma coisa que acontece. Esses altos e baixos que nós temos, uma hora a gente está arrasado, outra hora a gente está lá em cima, né? Uma alegria que Ave Maria. Quando você começa a ter essa tranquilidade, esse movimento de subida, né, e descida, ele vai diminuindo. E aí as ondas já não são, você já não vai tão lá em cima e não vai já tão lá embaixo. Você começa a ficar um pouco mais equilibrado, caminho do meio. Quando você começa a fazer esse processo, né, de voltar, de silenciar, tranquilizar, de entender que ninguém é perfeito, de entender de entender que você consegue ficar nesse equilíbrio. Então tudo isso, sabe, é muito lindo, e isso é uma contribuição gigantesca que a gente está dando. Esse movimento, né, ondulatório de emoção, ele começa a ficar mais, como eu falei antes, em equilíbrio, e aí você começa a transmitir isso para as outras pessoas. As pessoas sentem isso na tua voz, as pessoas se sentem bem estar ao teu lado, as pessoas se sentem, mas sem dependência, tá? Esse se sentir bem ao teu lado é sabendo que pode ir embora a qualquer momento. Você não vai ficar arrasado, nem vai ficar... Porque por mais doloroso que seja uma separação, uma partida, né, de alguém, por mais doloroso que seja, a gente vai conseguindo, com o tempo, a gente vai conseguindo minimizar um pouco essa dor, né? As pessoas que a gente ama, que a gente não teve tanta oportunidade, por qualquer motivo que seja, por orgulho, né? Por medo, por insegurança. Por isso que é tão interessante você dizer às pessoas que as ama. Não arranca pedaço de ninguém, né? É uma coisa linda de se fazer, né? Então, isso aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de coração. Essa não dependência, esse ser livre e deixar o outro livre também. E aí, quando você se torna seu próprio amigo, não é que você não precisa mais de ninguém. Ah, não, agora eu me basto e não quero mais ninguém perto de mim porque não precisa. Não, não é isso. É essa liberdade que dá, esse sentimento, essa coisa vai te dar essa liberdade. Porque não existe coisa pior do que você depender emocionalmente de uma outra pessoa, seja quem for. Filho, pai, mãe, tio, tia, seja quem for. Porque quando você cria essa dependência doentia, a pessoa meio que nem respira direito, porque ela se sente sufocada por você. É mais ou menos assim que acontece. Claro que também é a responsabilidade da pessoa não se deixar levar dessa forma, né? Então é você encontrar esse equilíbrio tanto para crítica, né? Tanto faz a pessoa lhe criticar ou a pessoa lhe elogiar. Você já não dá, não é que você não valoriza, tá? Mas é tipo assim, ok, muito obrigada, não é? Pois é. Então é tipo assim, agradeço, muito obrigada, mas sabe, isso não vai nem me fazer tão mais feliz, nem vai me deixar mais triste. Então é você conseguir lidar com isso. Crítica e elogio. Coloca, não deixa isso te influenciar. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas, na
sua grande maioria, tem essa coisa da dependência. Isso. Essa dependência, ela suga muito da outra pessoa. Então, aí vem a questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe, cara, eu tô aqui nessa situação, mas eu não tô legal, isso não tá me fazendo bem. Então, ou conversa com a pessoa, chega para a pessoa, fulano, ó, seguinte, vamos bater um papinho aqui, abre um jogo, falar, pôr para fora isso. Claro que existem situações onde você não vai poder, você tem que se adequar às situações. Então, esse trabalho é com você mesmo. É isso que você tem que fazer. Não deixar o que está fora te atingir tanto. E aí você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, que você vai conseguir ficar bem na maior parte do tempo possível. Eu não estou dizendo aqui que a gente vira super-homem e super-mulher, não é isso, mas você consegue manter isso por mais tempo, né? Fica coisa mais tranquila. Então, assim, quando a gente, fazendo tudo isso, você aprendendo a valorizar tudo o que é, tudo o que existe. Meu amigo, eu quero você comigo aqui, viu? Qualquer dia desse, bora combinar. Então, quando você começa a valorizar quem você é, valorizar as pessoas que estão ao teu entorno, valorizar o chão que você pisa, valorizar aquela pessoa que passa de noite apanhando o teu lixo, o lixo que você produziu. Aprende a valorizar o fato de você ter um teto. Valorizar, essa é a palavra. Não só coisa material, valorizar os amigos, os reencontros, valorizar as pessoas que te dizem te amam, valorizar esse sentimento que você nutre em prol do outro, valorizar tudo que está em sua vida, tudo. Então, quando tem não é você rejeitar nada. Para eu ficar bem, então vou ter que me livrar, né? Tá na moda, vou ter que me livrar do meu ego, vou ter que me livrar das minhas crenças, me livrar, não, respeite tudo isso, compreenda qual o sentido disso tudo e dê valor a tudo isso, valorize e liberte. Você não faz mais parte da minha vida, eu não quero mais isso para mim. Segue o teu caminho, faz a tua história. Sentimentos, situações, eu não estou falando isso em relação só a pessoas, tá? Estou falando isso em situações, né? A gente fica com esse apego, ou muitas vezes querendo se livrar logo, sai daqui, né? Não é isso. As sombras estão faladas, né? Eu tenho as minhas sombras e eu tenho que acolhe. Quando você faz esse movimento de acolher, essa sombra vira luz. Você ilumina essa sombra que está ali assustando. É como aquele monstrinho embaixo da cama. Acho que foi até o Ricardo que falou isso numa live. Quando você você acolher tudo isso, acolher o momento que você está sofrendo também, porque isso também faz parte. Não adianta a gente querer dizer que só sofre se quiser, eu só sofro. Tudo bem, é opcional, né? É você quem escolhe realmente. Mas isso não vai... se você ainda não tem essa capacidade de fazer isso, existem momentos que você vai sofrer sim. E esse sofrimento acolhe. Poxa, cara, não tô bem hoje, tô sofrendo, tô com saudade, tô triste porque não consegui isso ali, não tô me sentindo bem. Tá tudo certo. Mas vamos melhorar isso? Bora.
E aí entra em contato com a natureza, medita, põe uma música, como a Savana falou aqui no início, que essa música calma ela. Põe uma música, vai bater um papo com alguém que vai acrescentar, um papo que vai te trazer alegria, um papo que vai te deixar bem, né? Não é que você depende daquele papo para ficar bem, mas existe a troca, né, entre quando você está conversando com alguém, assuntos que são assuntos mais de uma vibração elevada, por exemplo, automaticamente a tua energia começa a mudar, né? Começa a ser modificada, de quem está ouvindo e de quem está por perto. Então é essa troca, valoriza essa troca, valoriza aquelas pessoas que você olha assim, cara, não consigo gostar dessa pessoa. Você tem esse direito, mas saiba que a pessoa também tem o mesmo direito, não gostar de você. Então, mas no momento que você acolhe esse sentimento, ele se transforma, ele já não tem mais necessidade de ser aquilo ali, né? Porque você aprendeu, é como uma lição aprendida. Então você começa quando a gente faz todo esse movimento, todo esse processo, tudo isso é melhorado. A forma como você vai ver a situação, a forma como você vai observar o que está doendo em você, o que não está. Mas tira essa dependência, não depende do outro, tá? É bom ter essa convivência, é bom ter esse aprendizado mútuo, né, recíproco, mas tenta fazer isso na maior parte do tempo, tá? Tenta você mesmo, porque o outro, ele é um reflexo, né? Quando você se melhora, como eu falei antes, quando você acende a luz de uma casa, né, tá, todo o entorno ali dela fica iluminado. E o entorno que a gente não vê também, tá? Não tudo isso aqui que eu tô colocando, eu tô falando não tô falando só a nível físico, não. É principalmente em outros níveis. O nível físico, ele ainda tá muito denso. Então, quando você consegue dar esse primeiro passo, quando você consegue começar a trabalhar isso em você, é interessante, porque tudo começa a se organizar na tua vida. Então, basicamente, você pode dar um exemplo aqui. Você pode muito bem, por exemplo, valorizar o teu físico. Muitas vezes a gente não está feliz. Não estou me sentindo bem. A gente sempre quer mudar. Pode observar. Um quer ter o cabelo encaracolado, o outro quer ter o cabelo liso, a outra que quer ser mais magra, o outro que quer ser mais gordo. A gente nunca está feliz com o que a gente tem. Então, acolhe tudo isso. Tá. Eu não estou me sentindo bem porque eu estou assim. Ok. Quer fazer algo para mudar? Faça. Então, vê como é todo um movimento que está incluindo tudo isso. A gente não quando você começa a entender que nós não somos só um corpo físico, que vai muito mais além disso tudo, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que, cara, eu posso mudar as coisas, eu posso mudar a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu me posiciono no mundo. Então, tem muito desequilíbrio, é muita coisa que você olha assim, para o mundo que eu quero descer, é essa sensação. Mas aí você espera, vamos ver aqui o que é que dá pra gente ir fazendo. E aí você começa a tomar essas atitudes, né?
em prol de si mesmo e em prol do outro. Você começa a ver, eita, peraí, não preciso descer mais não, deixa eu ficar aqui mais, deixa eu aproveitar aqui o tempo que eu tenho, eu não quero sair daqui agora não, né? É tudo dentro. Segundo muitos pesquisadores aí, a gente vive dentro do que se chama de Matrix. É como se fosse, tem até um filme, é como se fosse um nível de inconsciência onde somos manipulados, mas basicamente é isso, tá? Tem até um filme, a Matrix, tá? Então existe esse filme até, a pílula azul e a pílula vermelha, tá? Vê aí qual a pílula que você vai tomar. Então é isso, é quando você começa a ter essa consciência de ter mais empatia, de agradecer, né? O ato da gratidão, que é um dos atos mais sublimes que a gente pode ter pela vida, o respeito pela nossa vida e pela vida do outro, o contato com a natureza, o cuidado com a natureza, você conseguir ver que esse todo está dentro de você e você está dentro desse todo, não tem nada separado, essa separação é ilusória. Então essa matrix que a gente está, é como se a gente pode até observar, caminha na rua e vá, não, agora não, porque tem a pandemia, né? Não caminha na rua agora não, e se for caminhar, vai e volta logo. Mas assim, o que é que eu quero dizer? Observa a forma como as pessoas se comportam. Antes da pandemia, por exemplo, a gente saía, eu ficava olhando assim, eu ficava impressionada. Era como se fosse, as pessoas, elas sequer percebiam onde elas estavam, era tudo tão automático, tão, né? Então, silencia, faz essa viagem, é boa, é gostoso, é uma delícia quando a gente entra em todo esse mundo aí, esse mundo que ainda não tinha sido apresentado pra gente, né? E foi sim apresentado em outras vidas, mas a gente não aproveitou tanto quanto deveria aproveitar. Então, evoluir é isso. Eu vim para esse mundo porque eu preciso salvar umas vidas, porque a minha missão de vida é tal, eu tenho que cuidar de não sei o que. Primeiramente você. Se você não está bem, se você não está nesse equilíbrio, dificilmente você vai poder fazer algo pelo outro. É básico isso. Então, ok, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu sei que isso é um pouco até, chega a ser um pouco até complexo, né? Como assim? O mundo tá fora, não tá fora, tá dentro. Eu sei que isso é complexo. Então vamos devagarzinho. Não tem tanta pressa não. E aí, quando você entende que você é capaz de doar todo essa sua sabedoria, você pode doar também. Você traz isso para a sua prática, para o seu dia a dia. E as pessoas, você pode observar que as pessoas que estão, eles começam a perceber, puxa, por que é que essa pessoa está desse jeito? O que é que ela está fazendo? Que pozinho mágico é esse? E aí a pessoa fica nessa curiosidade e ele vai procurar também saber. Então é isso. Tá todo mundo conectado, gente. E nosso tempo já tá acabando. Então, Savana, eu gostaria de pedir para você entrar em contato comigo pelo direct, tá? Pra gente marcar a sua... que eu vou fazer com os florais, né? Eu vou fazer a terapia dos florais com você. Você ganhou, parabéns. E muito obrigada pela companhia.
Gente, então basicamente o que eu queria passar era isso. Seja amor, seja luz. Você já é, mas transborde isso. Ponha, ajude esse mundo a ficar mais bonito. Né? Pinte ele com cores lindas. Chega de estar tudo tão cinza e branco, não é tão cinza, tão dê cor a tudo isso. E essa cor, esse arco-íris, todas essas cores, elas estão dentro. Comece a procurar ter esse alinhamento. E tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, essas coisas que eu falo aqui nessas lives, eu sou a primeira beneficiada, porque eu me reconecto com isso também. Porque existem momentos que a gente se deixa levar por determinadas situações, né, determinadas coisas. Somos seres humanos, estamos aqui e vamos errar sim, muitas vezes ainda. Ninguém é perfeito. E eu aprendi isso a duras penas. Eu tive que passar por cima muitas vezes de orgulho, do meu orgulho, e ainda faço isso. Mas eu aprendi que eu me valorizo agora. Então eu respeito também as minhas fraquezas. Eu respeito também as minhas limitações. Eu respeito também momentos que eu não vou ficar bem. Só que isso não vai mais, eu não permito mais que isso me domine. E é um trabalho diário. Não é uma coisinha que você faz os 21 dias e acabou. Não. É diário. É constante. Nós estamos sempre evoluindo. Essa coisa, eu tenho a missão, vou salvar, não sei o que. É direto, é sempre. É sempre. A evolução, ela é constante. Tá? O aprendizado, ele é constante. Sempre vai ter algo novo para se aprender. Então, seja, não humildade, não é aquela humildade, não, mas baixa um pouquinho a bola, né? Escuta mais o outro, escute mais a si mesmo. Chega, né? Vamos pegar as rédeas da nossa vida e vamos ser felizes, meu povo. É isso. Beijo no coração de todos, gratidão pela companhia. Amei estar aqui com vocês mais uma vez. Tchau, tchau, e a gente se vê em breve. Beijo no coração de todos. Tchau, gente.